Fazer o uso aqui de meio ml de enantato. Bom, é um alerta o que eu vou falar nesse vídeo, né, para você que quer usar hormônio, para você que quer fazer uso de testosterona e de outros ergogênicos, né, para ter um corpo mais estético. E eu vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei aos 32 anos tendo que fazer TRT, tá, que é a terapia de reposição de testosterona. Tudo começou em encontro que eu tive com outros caras marombas, né, outros marombeiros aí da academia, e me indicaram fazer o uso de Anabol. De Anabol foi a primeira coisa que eu usei, tá? Foi alguns anos atrás, e eu tive muitos problemas com o de Anabol, porque eu não conhecia nada, eu não conhecia sobre testo, eu não conhecia sobre hormônios, né? E me indicaram, falaram que eu poderia usar, que isso seria de boa, que não ia acontecer nada de diferente comigo, a não ser o shape, né, que eu ia ficar grande e tal. E isso é a primeira mentira que te contam, tá? Quando esses caras aí querem vender o hormônio para você. Porque geralmente esses caras, eles usam há mais de 10 anos, mais de 8 anos. Treinam e usam hormônio há muito tempo. E claro, eles vão ter um shape muito estético, tá? Na maioria das vezes. E se não tem um shape estético, eles têm um shape grande. E isso, de uma certa forma, te atrai. Porque se aquele cara ali usa e ele tá falando que é de boa, você acredita nisso. Mas não acreditem, pessoal. Não acreditem, porque o shape estético, você vai ficar grande se você fizer certinho, se você treinar, se você fazer a alimentação correta, tá? Se você não beber, tem uma série de fatores para que o seu shape chegue a um determinado patamar. Não é só o uso de hormônio. Porque se fosse o uso de hormônio, eu estava gigantesco, né? E não é bem assim que funciona, tá? E ainda tem a consistência, demora tempos, mesmo você fazendo uso de hormônio, vai demorar tempos para você chegar a um determinado shape, que é o que a gente almeja, né? O shape que eu tô hoje é 1000 vezes melhor o shape que eu tinha há 4, 5 anos atrás. Mas não é o shape que eu achei que eu ia chegar, né? Depois de todo esse tempo usando hormônio. E o Dianabol rebentou o meu eixo hormonal. Eu fiquei um ano, né, 12 meses, ruim, tá? Com baixa testo, com baixa libido, pensando em várias coisas, passaram várias coisas na minha cabeça, eu quase entrei em depressão por causa disso, porque eu não tinha o conhecimento necessário. Eu usei o Dianabol e a minha testo foi para 200, tá? A minha testo original era de 800 e eu já tive exames onde a minha testo bateu 1000, tá? Usando várias coisas naturais, várias coisas que estimulavam a produção, a própria produção hormonal do corpo, e a minha testo já bateu 1000, tá? Foi o meu auge do natural. Foi quando eu evoluí muito. Eu tenho até um antes e depois aí umas fotos, quando eu evoluí muito naturalmente. Então dá sim para você colocar um shape legal, claro, não um shape estético e grande, igual todo mundo fala. É grande, seco, então você tem que usar hormônio. É grande e sem uso de hormônio, então não é seco. E se é seco sem uso de hormônio, então não é grande. É mais ou menos dessa forma aí. E depois de muito tempo ali ruim, né, eu comecei a estudar mais, eu já estava fazendo educação física, mas claro, lá não se tem isso. Então eu fui atrás nas redes sociais, na internet, no YouTube, pesquisei bastante, aprendi muita coisa também com pessoas que realmente querem te ensinar, não só os que querem te vender o produto e sair fora. E aí foi quando eu entrei novamente com o hormônio, só que dessa vez testo injetável, né? E aí o meu corpo evoluiu muito e meu desempenho também melhorou. E eu estou até hoje. Mas, Christian, por que você não para? Eu já tentei fazer uma TPC, né, que é uma terapia pós-ciclo, mas do mesmo jeito que a gente não sabe quais vai ser os colaterais que o hormônio vai dar em você, nós não sabemos quanto tempo a TPC vai demorar para recuperar o seu eixo. Um cara que tinha com uma testo base 800, 1000, né, natural, e eu fui para 2000 de texto usando hormônio, e aí do nada você para de usar e vai para 200 de texto, você fica muito mal mesmo, a sua libido abaixa, a sua disposição cai, você só quer dormir, você não quer treinar direito,
O desempenho no treino não é igual, é muita coisa que transforma, sabe, na sua vida, que você fala bem assim, não vai ter como. Então eu fiquei alguns meses, tá, tentando fazer a TPC, mas eu cheguei na decisão de que eu estou numa fase em que eu não posso me dar o luxo de ficar sem texto, cara, não posso. Eu tenho uma filha, uma esposa, um menino no bucho da esposa que está para nascer. Eu tenho muita coisa para fazer, muito dinheiro para ser ganhado, sabe? E eu não posso estar com uma baixa disposição. Então, eu sentei comigo mesmo, conversei, vale a pena? Depois de ter feito o que eu fiz hoje, não é que vale a pena, mas é necessário, tá? Eu não queria. Se eu pudesse voltar lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu fiz o meu uso, a primeira vez que eu usei, que foi o Dianabol, eu não teria usado, eu teria continuado natural. Eu teria continuado buscando meus resultados naturais, que eu teria um shape legal hoje também. Mas enfim, como isso é irreversível, e a minha testo está muito baixa de forma natural, né, hoje, porque o meu corpo não está produzindo da forma correta, eu cheguei à conclusão de que sim, eu tenho que fazer o uso permanente da testosterona. Fechar aqui, filha. Senta aqui. Pera aí. Ó, essa aqui é a minha filha, 3 anos de idade. Eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar. 3 anos de idade. Eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar, trabalho o dia inteiro atendendo clientes, né, de musculação, de academia, de performance. E ainda sou eletricista também, tá, nas horas vagas. Sobrou um tempinho, um cliente apareceu, eu vou lá e resolvo o problema dele. De elétrica, também trabalho de eletricista. E quando eu chego em casa, de tarde ou à noite, muitas vezes, eu atendo cliente até de noite, eu tenho que ter tempo para brincar com essa guriazinha aqui, ó. Então, como que um cara com a testo baixa vai fazer isso? Não vai, porque você não quer nem fazer para você, quanto mais para os outros. E ela tem muita energia, então foi uma das coisas que eu pensei. Vai lá, filha. Foi uma das coisas que eu pensei comigo. Eu falei, eu vou ter que continuar fazendo uso hormonal. Uma vez uma cliente minha me perguntou, você usa isso porque você ficou viciado? E eu falei, não é um vício, é uma necessidade. Porque quando eu tiro, meu corpo fica muito mal, eu fico muito cansado, eu fico muito indisposto, e eu não sei quanto tempo a TPC vai demorar para recuperar o meu eixo, então não tem conversa, não tem como, né? Logo após isso, né, eu participei de um campeonato de fisiculturismo, foi quando eu usei uma quantidade maior, né, de hormônio aí, que foi não só a testo, né, não foi só o enantato de testosterona, que é o que eu uso atualmente, mas DECA também, que eu já usei também antes para fins estéticos. Na competição a gente usou mais, né, para preparação para a competição, então foi enantato, DECA, Masteron, Dianabol, Hemogenin, eu entrei com Hemogenin, mas em uma semana começou a cair meu cabelo, e aí eu parei. Oxandrolona, a mesma coisa, usei por alguns dias, mas começou a cair meu cabelo, eu falei, eu não estou preparado para pagar esse preço, então eu parei, então usei esses dois de forma curta, e o Stanozolol também comprimido, né, oral. Então a Dianabol e o Stanozolol oral, o Masteron, a DECA e o enantato e Clenbuterol. Isso foi tudo que eu usei, muita coisa, né? Tem gente que usa bem mais, até porque eu não usei o de cavalo, que é a trembolona, né? Nem a boldenona, nenhum dos dois. Tem gente que usa bem mais que isso. Enfim, falaram que o meu ciclo foi um ciclo leve, um ciclo bem de boa. Para mim foi bem puxado. E depois do campeonato eu fiquei alguns meses de novo sem usar nada, foi bem ruim, tanto fisicamente como psicologicamente. E hoje eu faço uso da testo, né, de forma de terapia. Final do ano eu parei também, estou há 40 dias sem usar, mas para dar um reset no corpo aí, né, perdi muita massa muscular. Aqui tá a caixinha, ó, a minha caixinha, né, de reposição hormonal, que eu uso aqui, ó, testosterona e enantato, né, da King, e eu mesmo faço a aplicação, né, eu mesmo compro aqui a seringa, a agulha, eu mesmo faço a minha aplicação. Aprendi também isso na época para poder me livrar de outras pessoas me aplicando, né,
e para eu poder aplicar a qualquer hora do dia. Se eu pudesse falar comigo hoje, há 5 anos atrás, eu diria, não faz isso, cara. Não faz isso, não vai valer a pena. Então é o que eu falo para você, não faça isso. Se você está pensando em fazer um ciclo que hoje está muito na moda, né? É muito fácil você adquirir, é muito fácil uma pessoa ir ali te oferecer e te vender por um preço razoável, até porque tem várias marcas underground no mercado aí, e também você tem que pensar muito bem sobre as marcas, porque muitas são falsas, tá? E às vezes você vai estar aplicando uma coisa que você não sabe. Então, o meu conselho hoje para você, não faça isso, não faça. Treine, aprenda sobre treino, aprenda sobre dieta, tá? Se você quer muito isso, aprenda, busque as redes sociais, o YouTube tá aí para isso, tá? Aprenda sobre treino, aprenda sobre dieta. Não quero fazer isso? Procure um profissional, tá? Que saiba fazer isso, que já tenha feito com outras pessoas e você tem uma certa confiança nele, não só pelo tamanho, tá? Pelo amor de Deus, não vá pelo tamanho do profissional, porque existem muitos aí que se tirar o hormônio, o cara some, eu já vi isso em vários lugares, tá? O cara não treina direito e ele vive à base de doses elevadíssimas, de 1 grama para cima. Eu conheço pessoas que não são atletas aqui da minha cidade e fazem isso. Por isso tem um shape, tá? Ah, o cara é grande, mas se tirar o hormônio, some, o homem some. Eu tenho certeza no que eu estou falando para você. Eu convivo nesse meio há muito tempo. Então, não vá pelo tamanho do cara, mas sim pelo conhecimento que ele realmente detém, né? Se você não sabe, procure nas redes sociais, enfim. Mas busque meios que não seja o uso de testosterona, não seja o uso hormonal, tá? Faça exames hormonais para você saber como é que está o seu T4, seu T3, né? Que é a sua tireoide, como é que está a sua testosterona livre, sua testosterona total, o seu LH, seu FSH, como o seu corpo está se comportando. Às vezes te falta alguma coisa, um nutriente, uma vitamina, e isso pode ser que você tome um coquetel de vitaminas e o seu corpo reaja, a sua produção hormonal volte a subir, tá? A sua alimentação também é muito importante, principalmente a prática de atividade física. Se você não pratica atividade física, principalmente exercícios resistidos, né? Que é o de força que a gente faz na academia, o seu corpo, a produção vai estar baixa mesmo. E depois que você começar a fazer tudo isso e organizar tudo isso na sua vida, seu corpo sim vai produzir mais. E você pode ter uma alta aí, uma melhora no seu shape, tá? E não depender disso. Não ficar dependente disso para o resto da vida, como eu estou hoje. 32 anos e fazendo reposição hormonal. Bom, é isso. Eu queria passar esse pouquinho aí do que é a minha vida hoje, né, para vocês, e com isso tentar conscientizar vocês do que pode acontecer, né, caso vocês pensem em usar hormônio ou não. Pessoal, eu quero agradecer você que ficou até o final. Já deixa o like aqui no vídeo e me segue para ajudar. Eu tô com as redes sociais aí, o Instagram bem legal, fazendo uns conteúdos legais lá, a gente está alcançando um público bacana, e aqui no YouTube eu estou começando a girar vídeos agora, e eu preciso que vocês me ajudem nisso aí, beleza? Tamo junto, galera!